Olá pessoal, meu nome é Michele Cavalcante, da Tapacurá Electronics, e estou falando aqui de Recife, Pernambuco. Algumas vezes você precisa de mais portas de saída do que o microcontrolador oferece. É preciso avaliar se é necessário escolher outro microcontrolador com mais recursos. Se você só precisa da capacidade de processamento de um Uno, mas precisa de mais portas digitais de saída, talvez seja mais barato adicionar um ou mais registradores de deslocamento. Um registrador de deslocamento é um dispositivo que aceita um fluxo de bits em série e, simultaneamente, produz os valores desses bits em paralelo. Os principais pinos desse registrador são clock, dados, onde os dados são recebidos serialmente, e LED, que habilita a atualização dos dados de saída em paralelo. Eles são controlados pelo microcontrolador. Os outros pinos são os de saída, onde ligaremos LEDs. Vamos ver um exemplo? Aqui vou mandar 8 bits serialmente na entrada do registrador para aparecer os 8 bits em paralelo na sua saída. Perceba que a princípio os dados estão zerados e let é igual a 1. Para começar a enviar os dados de entrada sem alterar a saída, colocamos let igual a 0. Quero enviar 8 bits alternando entre os valores 0 e 1. Primeiro coloco dados igual a 1 e gero um pulso de clock. Perceba que na memória interna o valor 1 foi armazenado. Em seguida, coloco dados igual a 0 e gero outro pulso de clock. Perceba que o valor 1 foi deslocado e foi armazenado o 0 em seguida. Siga o mesmo padrão para enviar os outros 6 bits. Envie o valor do bit e gera um pulso de clock. Então, os valores da memória interna são deslocados um bit e o novo bit é armazenado. Quando todos os 8 bits foram enviados, faça um let igual a 1 e os 8 pinos de saída são atualizados com os valores da memória interna. Vamos utilizar o registrador de deslocamento 74HC595. QA até QH são os pinos de saída. O pino SER é equivalente aos dados, onde os dados serão enviados serialmente pelo microcontrolador. O SR-CLK representa o clock e o RC-LK representa o LED. O pino OE barrado serve para habilitar a saída quando ligado em nível lógico baixo. Vamos deixá-lo aterrado. O pino SR-CLR barrado dá clear nos pinos de saída. Também não vamos utilizá-lo, deixando-o conectado ao VCC. O pino QH' serve para conectar outro registrador de deslocamento em cascata, para você poder trabalhar com 16 saídas com apenas 3 pinos do microcontrolador. Vamos conectar o registrador ao Arduino e 8 LEDs com seus resistores ao registrador. Veja as conexões: QB no LED azul, QC no LED verde, QD no segundo LED verde, QE no LED amarelo, QF no segundo LED amarelo, QG no LED vermelho, QH no outro LED vermelho, GND alterra, QH' em aberto, SR-CLR barrado no VCC, SR-CLK no pino 10 do Arduino, RC-LK no pino 9, OE barrado no terra, SER no pino 8, o QA no outro LED azul e VCC nos 5 volts. Vamos escrever o código registrador 1, que só vai enviar 8 bits serialmente para o registrador. Os pinos de controle já foram declarados como saída em setup. Primeiro, desacoplamos a saída da memória interna, colocando let igual a 0. Vamos usar pela primeira vez a função Shift-Out para enviar os 8 bits serialmente. Ela recebe como parâmetro o pino de saída de dados, o pino de clock, a ordem que os bits são enviados, nesse caso os bits mais significativos primeiro, e por último, os dados que estão em binário. Finalmente, habilitamos a atualização da saída colocando let igual a 1. Observe que um LED sim, um LED não é aceso. Vamos usar a calculadora do computador para entender melhor a representação dos números. Colocamos no modo programador na opção decimal. Coloco o número em binário que enviei para o registrador. Perceba que equivale a 170 em decimal. Observe que para acender o LED menos significativo, escolho o número 1. Para o LED da posição seguinte, o número 2, e assim por diante.
4, 8, 16, 32, 64 e 128, ou seja, potências de 2. Por exemplo, para acender 2 LEDs, preciso somar os valores que eles representam. Vamos escrever outro código registrador 2 para fazer uma animação com os LEDs, com o mesmo circuito. Os pinos são os mesmos do código anterior. De novidade, vamos declarar um vetor com 14 inteiros com informações com quais LEDs estarão ligados. Vamos utilizar um laço for para acender os LEDs de acordo com as informações do vetor sec. Agora é só copiar a parte que coloca a sequência no registrador do código anterior dentro do for e colocar no final um delay de 100 milissegundos para a mudança da sequência. Agora observe a animação na prática. Vamos adicionar o sensor de distância HC-SR04 ao circuito anterior para acender a quantidade de LEDs proporcional à distância medida pelo sensor. Para aprender o funcionamento desse sensor, volte à aula 6. O pino VCC é conectado aos 5 volts, o pino Trig é conectado ao pino 13 do Arduino, o pino Eco é conectado ao pino 12 e o pino GND ao Terra. Vamos escrever o código registrador 3. Já adicionamos os pinos do sensor ao código e declaramos variáveis do sensor para armazenar o tempo e a distância. Declarei uma distância máxima de 25 cm e mínima de 2 cm. Foi declarado um novo vetor com informações para acender um LED, ou 2 LEDs, ou 3 LEDs, até os 8 LEDs. Em setup, os pinos foram declarados como saída e o trig foi inicializado em 0. Em loop, recebemos o valor da distância medida pelo sensor em centímetros, depois mapeamos esse valor do mínimo e máximo para 0 e 8. E no final garantimos que esse número está restrito entre 0 e 8. Depois, utilizamos novamente o trecho do código para escrever no registrador. Observe que o número de LEDs acesos será proporcional à distância medida. A função distância foi declarada no final. Para entender essa função, volte à aula 6, que explica detalhadamente o funcionamento desse sensor. Observe que, quanto maior a distância, mais LEDs são acesos. Vamos conhecer agora o display de 7 segmentos. Esse componente é formado por 8 LEDs montados de modo a poder informar vários caracteres quando ligados numa ordem pré-definida. 7 LEDs representam os 7 segmentos e um LED representa um ponto. Todos os LEDs possuem um terminal em comum. Existem modelos de cátodo comum ou de ânodo comum. No nosso caso, utilizamos o display de ânodo comum. Agora o circuito está com o Arduino, o registrador de deslocamento e o display de 7 segmentos. Observe que para cada LED do display é preciso adicionar um resistor para limitar a corrente. A conexão entre o registrador e o Arduino permanece a mesma. O que muda é a ligação entre o registrador e o display de 7 segmentos. O QA está conectado ao segmento A. O QB está conectado ao segmento B. O QC está conectado ao segmento C. O QD está conectado ao segmento D. O QE está conectado ao segmento E. O QF está conectado ao segmento F. O QG está conectado ao segmento G. O QH está conectado ao ponto e os pinos 3 e 8 do display, que são o ânodo comum, estão conectados aos 5 volts. Vamos escrever o código do projeto display de 7 segmentos. Os pinos de controle do registrador já foram nomeados. Aqui declarei o vetor sec com os valores dos LEDs ligados para formar os dígitos. Em setup, as saídas já foram declaradas. E em loop, criei um laço for para percorrer os valores do vetor sec e formar os dígitos no display. No final, há um delay entre um dígito e outro.
Observe agora a prática. Vamos ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.